Mas afinal, o que é o Hamas? Por consecutivos dias eu recebi essa pergunta e pessoas pedindo para gravar um vídeo falando sobre o Hamas especificamente. Nós fizemos uma série, uma coletânea ali de aulas, 3 aulas consecutivas, falando sobre questão árabe-israelense, mas algumas pessoas vieram ali me pedindo para falar especificamente mais sobre essa organização conhecida como Hamas. E antes de mais nada, peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho e curta esse vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais e divulgue esse vídeo para muita gente, tá? Tô aqui, obviamente, com o meu resuminho, falando sobre o Hamas, e eu preciso de falar que o Hamas é um grupo que vai ser organizado ali na Palestina, tá? E o Hamas especificamente é um grupo islâmico. E aí você lembra que o islamismo ele possui duas vertentes, os sunitas e os xiitas. E o Hamas seria o que, Pedro? O Hamas seria sunita ou seria xiita? Falei para vocês que é muito comum a gente atrelar o extremismo aos xiitas, mas não. O Hamas nesse caso ele é sunita, tá? Ele não é xiita. Apesar de ser apoiado por xiitas, eu vou falar sobre isso, ele é sunita. Mas basicamente o que o Hamas quer? O Hamas ele não quer a Palestina especificamente para os palestinos, mas o Hamas ele quer a Palestina especificamente para os muçulmanos, tá, gente? Então tem que ter muito cuidado com essa diferenciação. O Hamas ele não quer a Palestina para os palestinos, mas especificamente para os muçulmanos. Mas quando é que surge o Hamas? Em que contexto que se desenvolve esse grupo que está tão falado agora por conta desses atentados terroristas que ocorreram ali na fronteira da Palestina, da faixa de Gaza ali com Israel? O Hamas ele surge em 1987, tá? E o contexto da criação do Hamas é muito específico. Em 1987 nós temos um movimento que é a famosa primeira intifada. Para quem assistiu as minhas 3 aulas, sabe que a intifada é um movimento liderado por uma juventude que tem participação inclusive de crianças que utilizam paus e pedras para combater o governo e o Estado e o exército de Israel. E o Hamas ele é inclusive criado por um cara chamado de Ahmed Yassin. O Ahmed Yassin, ele inclusive vai ser preso por porte de armas no início ali da trajetória, mas acaba sendo solto e vai liderar esse movimento que é conhecido como Movimento de Resistência Islâmica. Então, a contração ali das palavras do Hamas surge, né, forma esse nome de Movimento de Resistência Islâmica. E basicamente, quais são os objetivos do Hamas? Né? Quando o Hamas ele é criado, eles possuem um estatuto, né? E nesse estatuto eles defendem alguns princípios. Um princípio básico era a islamização da OLP. Lembra da Organização pela Libertação da Palestina? Então, essa Organização pela Libertação da Palestina, que tinha um braço armado, o Fatah, liderado pelo Yasser Arafat, já tinha adotado um meio mais diplomático, um meio mais democrático para tentar ali um acordo com Israel. E aí é dentro desse contexto de diplomacia da OLP é que surge um grupo, uma dissidência mais extremista, mais radical dentro da Palestina, que é o Hamas, liderado pelo Ahmed Yassin. Então, esse grupo de resistência, esse movimento de resistência islâmica, defendia que a OLP precisava ser islamizada, que os princípios ali da OLP precisavam ser islamizados. Uma outra coisa é que eles precisavam ali enfrentar militarmente Israel para formar o Estado palestino. Então, basicamente, o que muita gente acredita é num acordo da formação do Estado palestino e do Estado de Israel, mas o Hamas não deseja isso. O Hamas ele acredita que o território palestino tem que ser a maioria, Cisjordânia, faixa de Gaza e grande parte de Israel. Eles não concordam com Israel ter uma maior parte, enfim, eles não concordam com isso. Então, além disso, eles defendem a criação de ali serviços básicos para o povo palestino, né? Defendem a fornecer bem-estar social, educação, saúde, segurança, lazer. E o Hamas ele é formado por dois grupos, duas vertentes, dois braços.
um braço que é um braço mais social, que é chamado de Dawa. Esse braço, né, o Dawa, né, que é uma instituição de caridade, né, um grupo mais de caridade, que trabalha mais na parte de doação de água, de alimentos para as pessoas que estão na faixa de Gaza. E eles são um grupo muito importante, gente. Por que eles são um grupo muito importante? Porque eles são um grupo que se aproximam ali da população na faixa de Gaza e que estimulam, que fomentam esse ódio, obviamente, contra Israel. Ó, nós estamos aqui fornecendo para vocês o que vocês precisam, mas os caras lá, eles estão levantando muro, eles estão comprando assentamentos, eles estão dificultando, eles estão colocando fronteiras, eles estão dificultando todo o processo. E outro braço é um braço armado, um braço militar, que são as brigadas de Izz ad-Din al-Qassam, que era um sheik palestino, que vai ser morto em 1935 por forças britânicas, em homenagem a ele. A gente tem revoltas ali ocorrendo em 1936, revoltas árabes, em homenagem a ele, essas brigadas militares são chamadas de brigadas Izz ad-Din, meu Deus, quase que não sai, al-Qassam. Então, esses grupos, essas brigadas, essas forças armadas, são os grupos que vão fazer os atentados terroristas, que começam ali na década de 90. E esses atentados terroristas, eles acontecem por conta de um princípio específico, né? Qual é o princípio? O primeiro princípio é porque eles percebem que eles não conseguiriam enfrentar Israel por conta da força, da tecnologia que Israel possuía e principalmente por conta do apoio que Israel possuía com relação aos Estados Unidos. E tem um outro ponto também, a Conferência de Oslo, ela tenta fazer um acordo entre a Palestina e entre o Estado de Israel, mas um extremista de Israel chamado de Baruch Goldstein, ele vai entrar numa mesquita ali em 1994, 95, em Hebron, e vai fuzilar 29 pessoas que rezavam ali naquela mesquita. Obviamente que isso vai gerar uma resposta negativa para o Hamas, que fala que não faria mais distinção de militares e de civis. Então os caras começam ali na década de 90, no final da década de 90, a fazer vários ataques suicidas, terroristas, o que leva o Hamas a ser classificado, a ser denominado como uma organização terrorista ali pelos Estados Unidos e, consequentemente, a maior parte dos países vão aderindo a essa ideia de ser um movimento radical e um movimento terrorista, como os Estados Unidos fala. Quais são os maiores aliados do Hamas hoje? Né? Os maiores aliados são a Turquia e principalmente o Irã. O Irã, isso que é o mais curioso, ele é xiita, mas apesar de ser xiita, ele deixa as diferenças de lado para fazer o quê? Para financiar o Hamas com armas, com armamentos, com mísseis, para que o Hamas ataque Israel. E esses ataques, óbvio, gente, eles não causam tanto impacto em Israel por conta da tecnologia do Iron Dome que é desenvolvida por Israel e que acabam gerando só aquele caos, aquele medo, mas que não gera necessariamente morte. Mas continuando a trajetória, muitos acreditam inclusive que o Irã, que é aliado da Rússia, ele foi um dos grandes financiadores desses ataques atuais ali do Hamas, porque o Irã, aliado da Rússia, muitos podem acreditar que a Rússia fez isso para desviar a atenção da guerra da Ucrânia, enfim. Mas isso são só hipóteses, beleza? O que vai acontecer é que em 2004, por uma repressão ao governo de Israel, né, em 2000 tem a segunda intifada, e aí em 2004 o governo de Israel vai reprimir ali a região da Palestina, a região da faixa de Gaza, e vai matar, decapitar o principal líder, a força máxima do Hamas, que é o Ahmed Yassin. O Ahmed Yassin vai ser morto em 2004 e isso vai gerar uma força muito grande para o Hamas dentro da região da Palestina. Isso gera uma comoção muito grande, isso gera um apelo muito grande, isso gera um apoio muito grande ali dos palestinos ao Hamas, que vai inclusive ganhar eleições, as disputas ali para eleições em 2005, o Hamas vai vencer as principais cadeiras e vai se tornar uma das principais forças políticas da faixa de Gaza. Então o que a gente percebe? É que o Hamas, como um grupo terrorista, agora vai se caracterizar por um grupo político que luta por espaço. E Israel vai tirando assentamentos de Gaza para formar um muro, elevar um muro ali para dividir a região
E isso gera ainda mais irritação, porque Israel e Egito vão bloquear completamente Gaza em 2007 e vão ali determinar o que pode entrar, o que não pode entrar, né, criando ali fronteiras e delimitando. Porque qual é a posição de Israel, qual é a posição de Egito mediante ao Hamas? Porque quando o Hamas assume o governo em 2005, a posição do Hamas é perseguir a oposição, a posição do Hamas é perseguir todas as pessoas que eles consideravam como informantes ali de Israel. Inclusive o Ahmed Yassin, quando ele cria o Hamas lá na década de 80, ele cria com esse objetivo de intervir ali na primeira intifada, e de perseguir pessoas que eles consideravam como informantes do Estado de Israel. Então ali em 2005, eles vão vencer as eleições, começam reformas, começam a perseguir oposições, começam com um governo mais radical, mais fundamentalista e que passa, obviamente, a perseguir quem é oposição e quem eles consideravam ali como inimigos e informantes do Estado de Israel. E isso vai gerar força para o Hamas ainda mais dentro da região da Palestina, dentro da faixa de Gaza, e isso vai fazer com que Israel e Egito se posicionem dessa maneira, por terra, por mar, por ar, a partir de 2007, limitando as fronteiras de Israel e Egito com a região da faixa de Gaza, porque o que eles vão alegar é o seguinte: se vocês querem adotar essas políticas mais terroristas, essas políticas mais radicais, nós não podemos compactuar com isso, nós vamos fechar as nossas fronteiras, e aí eles vão limitar o acesso de água, de comida, vão fazer vários embargos àquela região. Outros ataques terroristas ocorrem em 2008 e em 2014, e a partir de 2014 principalmente é que se desenvolve a tecnologia do Iron Dome, que vai se destacar muito ali no ano de 2021 e que inclusive voltaram a ser utilizadas, aparecer aí em cena nesses ataques mais recentes do Hamas, que agora vai ali entrar em confronto direto com o exército de Israel e as tropas militares de Israel. Curtiram esse vídeo? Deu para entender legal como que surge o Hamas? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte o vídeo para ajudar o SOS História a crescer cada vez mais. Tamo junto, galera, rumo à sua aprovação. Valeu, um abraço.